Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de crossover da DC com a Marvel, porque saiu a segunda edição do crossover do Superman com o Homem-Aranha. Essa é a edição publicada pela Marvel e cara, essas histórias estão muito boas. De novo, é mais um crossover incrível desses dois heróis. Aliás, não só desses heróis, porque a gente vai ter aqui um crossover mais aberto que explora outros personagens da DC e da Marvel. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo na semana que a HQ sai realmente dá muito trabalho. Se der pra ir deixando aí o bate-like e o bate-comentário, isso daqui ajuda demais. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar, agora sim, bora pra história. Então, gente, esse crossover segue o mesmo molde do outro crossover. A gente tem uma história principal, que é maior, e outras pequenas histórias com 3 páginas. Vamos começar com a primeira, que se chama Nossa Kryptonita, que é escrita pelo Brad Meltzer e ilustrada pelo Peli Larraz. A história inicia já com Homem-Aranha e Superman presos nos escombros de algo desconhecido. Pelo Peter, ficamos sabendo que o responsável pelo ataque foi Lex Luthor, o que leva ele a rir desse nome ridículo. O que, por sua vez, o Clark também debocha do nome Otto Octavius. Superman comenta que eles foram atingidos por uma kryptonita ou magia, ou talvez até os dois. O herói usa sua visão de raio-x no Aranha, para ver se ele tem kryptonita no seu cinto. E o Peter sente sua privacidade invadida, e pergunta quem diabos guardaria uma kryptonita no cinto. Pô, o Batman tomou de graça nessa, mas foi uma boa piada, foi uma boa piada. Eles tentam entender onde que estão, parece uma prisão diferente. E o Aranha não consegue grudar na superfície, e o seu sentido aranha não tá apitando. Então, eles escutam um barulho. Uma parte do local se abre, e uma bomba do Duende Verde é jogada para dentro. Só que não era uma bomba. É revelado que dentro da abóbora havia kryptonita. O Peter tenta cobrir o meteorito com a sua teia, e infelizmente isso não funciona, já que o que afeta o Clark é a radiação. Para piorar, o local começa a desabar. Homem-Aranha consegue segurar, e até faz uma piadinha envolvendo o filme do Star Wars. Quanto ao Super, ele tá piorando por causa da pedra. E Peter até faz uma observação, que ele tá ficando verde, e não de um jeito bom como o Hulk. Descobrimos que Luthor e Duende Verde estão trabalhando juntos. O plano envolve acabar com o Superman primeiro, através dessa kryptonita, e depois atacar o Homem-Aranha cansado. O Aracnídeo tá fazendo o que pode para segurar o teto, mas o negócio é muito pesado. Peter pede que o Clark o mantenha distraído. Pergunte sobre coisas aleatórias, isso vai ajudá-lo a se concentrar. E a pergunta do Superman é por que ele faz isso? Por que ele ajuda as pessoas e continua fazendo isso? E o Aranha para e pensa numa resposta. Ele diz que é por causa da culpa. Essa é a sua kryptonita, a sua verdade. Ele faz por culpa. Coisas ruins podem acontecer. Sim, isso é a vida. Mas tem outras coisas que ele pode impedir. E quando ele não impede, isso sim é sua culpa. O Peter tá cada vez com mais dificuldade para segurar o negócio. E então, Superman decide ajudá-lo, mesmo enfraquecido pela kryptonita. O local começa a derreter, e o Peter percebe que isso não é uma caverna. Eles estão envolvidos num simbionte. Por isso que o sentido aranha não estava funcionando. O simbionte se envolve no Superman e no Homem-Aranha ao mesmo tempo, criando uma conexão entre os dois. É assim que eles descobrem a identidade um do outro. Peter Parker e Clark Kent. A transmissão da kryptonita está quase finalizada, e Superman está inconsciente. E o Peter grita pelo Sr. Kent. Ah não, Sr. Kent não. Sr. Kent não. O simbionte se envolve no Super, só que o simbionte está diferente. Ele parece mais poderoso. Na verdade, o alienígena havia sido modificado pelo Luthor e pelo Duende Verde. E o pior acontece. Superman sucumbe ao simbionte, e ambos se tornam Venom. E eles não estavam numa caverna, e sim no meio da rua, lutando contra vários vilões da DC e da Marvel. A situação é muito ruim. O Peter desvia dos golpes do Superman Venom, enquanto debocha das frases de efeito dele. Até o Luthor reclama dessas piadinhas. O Aracnídeo pensa num plano. Ele usa sua teia para pegar o pedaço de kryptonita alojada no Venom e o arremessa para longe. Agora, sem a kryptonita, Superman pode lutar contra o simbionte. Ele usa sua visão de calor para abrir passagem. E ao verem que o Superman está prestes a se recuperar,
aqueles vilões decidem fugir, deixando apenas Luthor e Duende Verde para trás. E finalmente, Superman se livra do simbionte com um golpe que emite um som bem desagradável para o alienígena. Agora, com os dois recuperados, capturar Luthor e Duende é ficha. E a história corta para 3 semanas depois. O Peter está conversando com alguém não revelado nesse momento da história. E é quando o Clark Kent aparece. O jornalista está ali porque quando se conectou com o Homem-Aranha através do simbionte, ficou sabendo que esse dia é especial. E ele esperava encontrar o Peter ali. E agora sim, o Clark faz uma piadinha que o Peter acha inteligente. Não é uma boa piada, mas pelo menos é uma piada inteligente. Claro, isso segundo o Peter Parker. É porque antes, na história, o Superman estava fazendo algumas piadas e o Homem-Aranha falava que as piadas eram ruins. Ou seja, ele está melhorando nesse negócio de fazer piada. O verdadeiro motivo do Clark estar ali é por causa do que o Peter disse antes, dele fazer isso porque se sente culpado. O Azulão sabe que isso não é verdade. E então, a HQ revela onde eles estão, no cemitério, ao lado da lápide do tio Ben. O Clark fala que não é por culpa que ele faz isso, e sim porque ele foi criado por ótimas pessoas que o ensinaram a se importar. Essas palavras tocam o Peter, e agradece logo depois. Na saída, Parker observa que Clark tem 2 pares de óculos, e um é para o disfarce do Clark, já o outro é do pai dele. Superman comenta que gosta de tê-los por perto, e é nesse momento que o Clark convida o Peter para jantar na fazenda junto com os Kents. O Aranha vai levar a sua tia, e pede sem ter vergonha alguma que a Marta prepare a sua lendária torta de maçã. Foi isso que ele viu quando se conectou às memórias do Clark. O fotógrafo pergunta também se a sua tia e a sua mãe irão se dar bem. E é nisso que o Superman responde que, se elas não se derem bem, a gente pode fazer com que elas lutem entre si. E agora sim o Peter dá uma sonora risada. Finalmente uma boa piada. Os dois até brincam que as 2 senhoras podem se virar muito bem numa luta. E naquela noite, Peter se encontra com a família Kent. Vai ter torta de maçã sim. E vejam só, a tia May ama torta de maçã. A noite é perfeita, a comida é boa, Marta e May brincam de braço de ferro e falam até sobre o tio Ben. E assim termina essa história. E que belíssima história, eu gostei dela. Agora vamos para o segundo crossover, que é do Homem-Aranha no ar com o Superman. Essa é escrita pelo Dan Slott e ilustrada pelo Marcos Martin. Em Metrópolis, Spider-Noir diz que em 10 minutos um homem irá morrer. Não há nada que ele possa fazer para impedir. Só que pelo menos, talvez ele possa deter a pessoa responsável por isso. O Homem-Aranha invade um apartamento e cuida dos seguranças. Então, ele chuta a porta e se depara com Lex Luthor, o rei do crime da cidade. O Aranha quer justiça e atira no Luthor. Longe dali, um vulto azul e vermelho em alta velocidade passa pela população. A bala se aproxima do Luthor. A sua morte é certa. Antes que ela o atingisse, o homem mais rápido que uma bala impede que ela chegue no seu alvo. É o Superman da Era de Ouro, e estamos em 1938. Clark usa sua visão de calor para destruir as 2 pistolas do Noir. E uma luta se inicia, com o Aranha tentando usar suas teias para detê-lo. Só que, claro, nada feito. Esse Superman é realmente muito forte. A verdade é que o Superman não pode deixar que esse homem seja morto. Ele precisa dele vivo. Clark pega o Luthor e pula da janela, reproduzindo a capa da Amazing Fantasy. O herói leva o Luthor até o governador e espera que o careca confesse seus crimes. E no dia seguinte, isso é capa do Planeta Diário. O Luthor confessa que é o rei do crime, inocentando J. Jonah Jameson. Na cafeteria, o Jameson tá pé da vida, porque ele é capa do Planeta Diário, e não do seu próprio jornal. É que mal sabe o Jameson que quem escreveu essa matéria foi simplesmente o próprio Superman. O Clark, que também tá na cafeteria, fala que o importante mesmo é que agora as pessoas sabem a verdade. E o Jameson, feliz por ter sido inocentado, reconhece o talento do Clark como repórter e adoraria tê-lo no Clarim, mas claro, pagando metade do que o planeta oferece. Pro Clark tá de boas, ele já tá feliz com o presentão de um café de 10 centavos que o Jameson tá pagando aí na cafeteria. E o Jameson vai embora dizendo que esse presente é só do Clark e nada pro Peter, porque ele não conseguiu fazer nada.
E assim, ele vai embora sem agradecer ao Superman. O que é irônico, né? Porque sem saber, ele pagou o café pro Superman. E essa daqui foi divertida, a ilustração é muito boa. Uma pena que são só 5 páginas, né? O próximo crossover é da Gwen Stacy com a Lana Lang. Ela é escrita pelo Joe Kelly e ilustrada por Humberto Ramos. Em Nova York, Lana Lang e Gwen saíram de uma palestra sobre energia na universidade. As duas têm uma pequena discussão amigável sobre a energia como uma energia democratizada, e que talvez a população de Nova York não esteja pronta para isso. Dois homens observam as duas e acham que elas vão brigar. Isso irrita tanto a Gwen quanto a Lana, que decide jogar o seu suco num dos caras. Elas finalmente se apresentam uma para outra e viram boas amigas. A conversa acaba virando sobre os homens, e como tanto Nova York quanto Smallville, tem garotos que não respeitam as mulheres. Contudo, elas reconhecem que tem algumas exceções, como um tal de Peter Parker e Clark Kent. Nas 2 páginas seguintes, as garotas comentam o que o Peter e o Clark têm em comum, e como os dois as inspiram a ser pessoas melhores. E tudo isso enquanto temos esses belos desenhos do Superman e Homem-Aranha em ação. As duas dizem que adorariam se casar com eles. Então, Peter e Clark aparecem ali, pedindo desculpas pelo atraso. Cada um com uma desculpa mais esfarrapada por conta dos vilões que estavam enfrentando antes. A história seguinte é bem louca. É um crossover do Mistério com o Superman. Só que o Mistério é mais pano de fundo, assim, só pra dizer que é um personagem do Homem-Aranha. Porque, na verdade, é um crossover de DC e Marvel, com todos os heróis da DC e da Marvel. E ela é escrita pelo Geoff Johns e ilustrada pelo Gary Frank, a mesma equipe que a gente teve lá no Doomsday Clock. E o curioso dessa história é que ela se chama Guerra de Identidade, que usa palavras, né, que a gente já viu em mega sagas da DC e da Marvel. A história é narrada pelo Ben Grimm, o Coisa do Quarteto Fantástico. Ele fala que parece que essa guerra começou há um tempão, mas de fato, ela começou na última quarta-feira. Acontece que os heróis da DC e da Marvel estão lutando entre si. Depois que a Liga da Justiça foi derrotada pelo Esquadrão Supremo, a legião de super-heróis apareceu. E essa daqui é apenas uma das diversas lutas que estão acontecendo ao redor do mundo. É uma verdadeira guerra entre heróis. O Homem-Aranha, por exemplo, luta contra a Legião. A X-Force estava em Gotham e teve toda uma confusão na Torre Titã. Ben vai explicar como toda essa pancadaria começou. Foi do nada, quando o Sol começou a emitir pulsos de luz vermelha. Todos começaram a ficar mais agitados, com mais raiva. E no início eram apenas pessoas com raiva no trânsito, mas logo escalonou para vilões querendo territórios dos outros. E a culpa disso era do Mistério. Ele conseguiu uma lanterna vermelha e passou a controlar o Hulk, que se tornou uma espécie de torre que emite ondas de raiva, o que fez com que os outros heróis fossem afetados. E assim começou a pancadaria entre eles. Por sorte, nem todos foram afetados, como o Superman e a Stargirl. A Courtney aqui diz que é uma honra lutar ao lado do Capitão América, porque o seu pai lutou na guerra junto com Steve. Claro que o Geoff Johns ia dar um jeito de colocar Stargirl no meio dessa história, né? Hal Jordan e She-Hulk também foram outros que não foram controlados pela raiva, justamente por eles já terem passado por algo semelhante. Agora, quanto ao Coisa, ninguém sabe exatamente por que ele não foi afetado. O Ben imagina que seja por causa da sua personalidade. Sim, o Coisa fica com raiva, mas ele sempre desconta nele mesmo. É como se ele guardasse a raiva numa caixinha dentro de si. O grupo elabora um plano para acabar com o ataque do Mistério, e isso envolve acalmar o Hulk. Coisa fácil, né? Os heróis atacam o gigante, que revida com força. O Coisa chega por trás, gritando que tá na hora do pau. E ele segura o Hulk pro Superman se aproximar. E o Azulão, sem falar nada, apenas com um olhar, consegue acalmar Banner. E isso deixa até o Ben Grimm muito chocado. Em questões de segundos, Hulk retorna à sua forma humana. E com isso resolvido, os heróis facilmente derrotam o Mistério logo depois. É nisso que o Coisa comenta pro Superman que os heróis vão ter que olhar na cara um do outro depois de terem lutado entre si, sugerindo que é melhor ignorar tudo o que aconteceu. Pro Ben, essa é a melhor coisa, guardar os seus sentimentos e não expô-los. E é nisso que o Superman comenta que o Mistério não queria apenas um monstro, ele queria convencer que os heróis se odiassem, porque senão a luta não teria um motivo. Acontece que o Superman não vê ninguém como inimigo, até mesmo o Mistério, o que o Coisa não concorda. As pessoas estão sempre procurando motivos para ficarem com raiva. E o Clark responde que ficar com raiva é fácil. Olhar no rosto da pessoa e conversar é diferente. Nem sempre é hora do pau. E assim ele vai embora.
Na sequência, Ben pensa nas palavras do Superman e decide ir visitar Bruce Banner. Talvez ele precise de um ombro amigo depois de tudo isso. E a história seguinte é do Aço e do Duende Macabro. Essa história é escrita pela Louise Simonson e ilustrada pelo Todd Nauck. Duende Macabro acaba de roubar uma das novas invenções da empresa do Aço. E o Irons já está trajado com seu traje no encalço do vilão. Uma luta entre os dois se inicia nos céus de Metrópolis. E após aquela típica troca de insultos entre herói e vilão, Duende decide jogar uma de suas shurikens nas ruas, e Aço se joga na frente para proteger a população. Na fuga, Duende decide usar a invenção roubada que se chama Poeira de Aço. Essa tecnologia envolve o vilão e faz ele desaparecer, permitindo que ele desvie do martelo do Aço. Só que na sequência, ele é acertado por um outro martelo, um martelo mágico, o martelo do Thor, o Mjolnir. O Duende é derrotado com essa martelada, e o Irons diz que pôde testar muito bem sua nova tecnologia. Ele agradece a ajuda do Thor, que apenas pede para o mesmo reforçar sua segurança na empresa. E a próxima história é da Gwen como Fantasma-Aranha, ou como algumas pessoas chamam, né, Spider-Gwen. E o crossover é junto com a Supergirl. A Gwen está no topo do planeta diário com um livro para autógrafo. Ela aguarda ansiosamente pela chegada do Superman. Só que fica um pouco decepcionada ao ver a Kara. E quem também está decepcionada é a Supergirl, que esperava ver o Homem-Aranha, após os relatos das pessoas na cidade. A Kara até debocha, dizendo que nem sabe que aranha que ela é, já que, segundo ela, tem milhões de pessoas com os mesmos poderes do Homem-Aranha por aí. Então, elas escutam algo. É a Livewire. A Supergirl diz que toma conta da situação sozinha. Só que, claro, a Spider-Gwen vai atrás para ter um pouco de ação. A Kara chega primeiro, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, a Gwen chega jogando suas teias, o que é meio inútil num primeiro momento, mas depois se lança para o ataque, e com um belo chute, derruba a Livewire. As duas ficam se encarando, e a Kara até diz que ela só queria aparecer. Supergirl vai embora, e casualmente derruba o livro de autógrafos da Gwen. Em narração, a Gwen diz que nunca conheceu alguém tão teimosa que não aceita ajuda como a Supergirl. E vejam só, ela passou a ser uma fã. E adorou que a Supergirl assinou seu livro de autógrafos. A próxima história é do Homem-Aranha Miles Morales com o Superman. E essa história, claro, que é escrita pelo Bendis. E ilustrada pela Sarah Pichelli. O Miles está swingando pelos prédios quando uma grande explosão acontece. Ele acha que foi um meteoro que caiu do céu. E ao se aproximar, descobrimos que o tal do meteoro é, na verdade, o Superman. De imediato, Miles fica eufórico e nervoso por ver o Superman precisando de ajuda. Ele tenta remover o artefato mágico que está em seu peito com a teia, e consegue após muito esforço. Percebendo que esse negócio aí faz mal pro azulão, o Homem-Aranha a envolve numa teia e a joga para longe segundos antes de explodir. Como forma de agradecimento, Superman pergunta o seu nome, e o Miles, todo sem jeito, responde Miles Morales. E logo depois se corrige, dizendo que o seu nome é Homem-Aranha. O Clark explica que se envolveu numa luta com o Brainiac, que havia se aliado com um vilão da Marvel chamado Dormammu. E agora eles chegaram em Nova York. A nave Caveira está prestes a atacá-los. Só que antes deles entrarem na luta, o Miles quer um conselho do Superman. Como o Superman foi o primeiro herói de todos, ele quer uma dica, algum tipo de frase. Só que não pode ser com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa ele já tem. Mesmo com o Brainiac se aproximando, Clark tira um tempo para falar algo pro Miles. Algo que ele nunca contou para ninguém. Quando era mais jovem, Clark se preocupava muito de não estar tomando as decisões corretas. Só que quando você se faz presente tentando melhorar o dia, essa é a escolha certa. E o Miles, no caso, já está ali. Ele já está tomando as decisões certas. Ele já está fazendo o bem. Em nenhum momento, Miles pensou em recuar quando ficou sabendo do Brainiac. Ele está ali porque quer ajudar. Miles entendeu a parte difícil de ser super-herói. Ele não precisa se preocupar se está sendo um bom herói ou não. Ele é um herói. E o Homem-Aranha agradece essas palavras e os dois partem juntos para derrotar Brainiac e Dormammu. E agora a gente tem um crossover que não é bem do Homem-Aranha, embora tenha um elemento do Homem-Aranha na história. Esse é um crossover que a força do Darkseid e os parademônios atacaram Metrópolis utilizando os simbiontes. E as protagonistas da história são Jane Foster, Thor, e a Mulher Maravilha. E essa é uma história escrita pelo Jason Aaron e ilustrada pelo Russell Talderman.
Metrópolis caiu pelas forças de Apocalipse. O reino de Midgard todo está em perigo após Odin ser crucificado na Source Wall. E o Thor foi nomeado indigno. Agora, as forças de Darkseid estão nas ruas de Metrópolis, tomando todo o reino para Darkseid, o novo pai todo-poderoso. Só que uma figura misteriosa proclama Mjolnir e está prestes a se juntar à luta. É a Jane Foster. Os parademônios a atacam imediatamente tentando recuperar o Mjolnir. Quando tudo parecia perdido, um laço dourado se envolve em seu punho e a tira dali. É a Diana, a Mulher Maravilha, que se surpreende ao ver que a Thor não é, bem, o Thor que ela conhece. Tudo que Jane sabe é que o Mjolnir a escolheu, e o motivo permanece desconhecido. E a Diana, do jeito mais badass possível, diz que sabe exatamente por que ela foi escolhida, e a chama de Jane Foster. É aqui que é revelado que os parademônios estão envolvidos em simbiontes. Por causa disso, ainda são fracos a sons agudos. A Diana usa seus braceletes espantando os demônios. E a Jane quer saber como que a Diana sabe o seu nome. A Mulher Maravilha conta que a Liga da Justiça tinha feito uma aposta para ver quem que era o novo Thor. O Superman, por exemplo, achava que era a Lois Lane. A Diana apostou na Donna Troy. E o Batman ficou resmungando, dizendo que não fazia sentido a Jane se chamar Thor, porque esse é o nome do Thor e não um codinome. A Jane diz que ainda tem ajudado do jeito que pode. Cavalgou com as Valquírias no Quarto Mundo, lutou lado a lado com Shazam. Mesmo assim, ela não se acha digna e pretende entregar o Mjolnir a Diana. Ela vê isso em seus olhos. A Diana é muito mais do que uma brava amazona. Ela é o exército de uma mulher, quase uma deusa cercada pelas maiores guerreiras. Só que Diana não vê desse jeito. Ela viu pelo laço quem é Jane Foster de verdade. E no momento maravilhoso, a HQ rima toda a imagem da Mulher Maravilha para mostrar a Jane com o visual de quando ela tratava o câncer segurando a Mjolnir. Caraca, velho, essa página foi sensacional. Foi muito boa. Parabéns aí pra equipe criativa que mandou bem demais. Só por causa dessa página eu vou dizer que é o melhor crossover, tá? A Diana não quer saber se ela está morrendo. Ela sabe que Jane é digna e o Mjolnir a pertence. Então, alguém grita que isso é mentira. É Darkseid, que acredita que o martelo o pertença. A história termina com essa bela ilustração dos heróis da DC e da Marvel, e com a legenda dizendo que essa batalha será lembrada por eras. A batalha de como Darkseid foi derrotado pelos heróis, por uma Amazônia imortal com poderes de uma deusa, e uma paciente com câncer de 40 quilos, segurando o martelo. Como eu disse, esse aqui foi o melhor crossover pra mim. E vamos agora para a última história, que também é uma história do Homem-Aranha com o Superman. E essa história é escrita pelo Jeb Loeb e ilustrada pelo Jim Cheung. Estamos em Nova York, prestes a amanhecer. Superman encontra o Homem-Aranha sozinho no topo de um prédio, que tá bem para baixo, e pergunta ao azulão se ele já teve um daqueles dias. Um daqueles dias que você falha e perde alguém que você ama. E Clark quer saber o que está incomodando o Peter. E ele diz que teve uma mulher que amava, o seu primeiro amor. Ela morreu, e o herói não conseguiu protegê-la. Ela morreu por causa do Homem-Aranha. Superman fala que é muito difícil ser herói. Às vezes, inocentes se machucam. O que ele aprendeu com o passar dos anos é que não tem jeito certo para o luto. Peter pergunta se isso é uma piada, mas não é. É uma observação. Só há duas coisas na vida que temos certeza: o nascimento e a morte. E você não pode impedir nada disso. E o que importa é o que acontece entre essas duas coisas. Superman termina dizendo que ele terá bons dias e dias ruins, mas ele vai se sentir melhor. E assim, ele se despede. Homem-Aranha, já se sentindo um pouco melhor, diz que adora o jeito que o Superman voa. E aqui termina esse segundo crossover do Superman com o Homem-Aranha. Dois ótimos crossovers, tanto a versão da DC quanto a da Marvel. Nessa daqui, eu acho que a piorzinha é essa da Gwen com a Lana Lang. Meio perdida essa história. Mas todas essas outras eu gostei. A principal é muito boa, a do Spider-Noir também, a da Mulher Maravilha com a Thor Jane Foster, pra mim é a melhor. Mas enfim, essa aqui também é só minha opinião. Galera, comentem aqui suas histórias favoritas. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo do segundo crossover do Superman com o Homem-Aranha. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!